Olá, oitavo ano. Bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. Vamos continuar com o nosso assunto do capítulo 10, medida de superfície e capacidade. Então, na última aula, nós vimos algumas fórmulas para calcular as áreas das figuras planas. Então, hoje nós vamos só praticar essa parte do exercício. Nós vimos quadrado, triângulo, paralelogramo, trapézio, losango, retângulo e o círculo. Então, hoje nós vamos praticar calcular as áreas das figuras que nós vimos na aula anterior, ou seja, na aula de ontem. Então, foi passada a atividade da página 208, apenas com duas questões sobre essa parte de figuras, certo? Então, vocês têm a questão de número 1 e a questão de número 2. Lembrando que, a partir de ontem, todas as atividades que vocês entreguem, eu vou aí juntar para colocar uma pontuação nessa última avaliação que vocês entregaram na segunda-feira. Então, não perca. Então, o livro em mãos para acompanhar o assunto, se necessário, e o caderno para a gente começar com a nossa atividadezinha de classe, bem simples, sobre áreas das figuras planas. Questão de número 1. A atividade vai ser para a gente calcular todas as áreas, certo? Então, não vou colocar aqui questão 1, calcule as áreas das figuras. Não, eu vou sempre colocar o número 1, vou colocar a figura e vocês já vão calculando. Vou colocar a figura 2, vocês vão calculando. Então, não esperem sempre eu colocar toda a resolução para vocês copiarem do quadro para o caderno. Esse nunca é o ideal, né? O ideal é sempre você desenhar a figura, calcular e só no final observar como é que se faz para você tentar fazer a sós e depois ver se teve algo, algum detalhe que você não conseguiu fazer, se você errou algum número, se foi uma vírgula, se foi na multiplicação ou se foi na unidade. Então, o ideal não é somente copiar do quadro, copiar no caderno, tirar do quadro, copiar do caderno sem ao menos tentar. Então, vamos para a primeira figura, certo? A nossa primeira figura vai ser um quadrilátero, conhecido como quadrado, que vocês já conhecem, certo? A nossa primeira figura, que vocês vão colocar aí, é um quadrado, ok? Quadrado. Esse quadrado, ele vai ter o lado igual a 2,5 centímetros. Então, esse quadrado, ele vai ter de lado 2,5 centímetros. Então, eu vou calcular. Se um lado mede 2,5, o outro lado também vai medir 2,5 e assim os quatro lados são iguais. Eu vou utilizar aí 2,5. Então, eu vou calcular a área e, fora a área, eu vou querer que vocês também calculem o perímetro, porque nós já trabalhamos com perímetro, vocês já trabalharam com perímetro há algum tempo atrás, e vocês sabem que perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Então, aí, vocês têm a figura 1, que é o quadrado, de lado 2,5 centímetros.
Agora nós vamos para a figura de número 2. A figura de número 2, eu tenho aí uma figura também quadrangular, não é isso? Uma figura quadrilátera, onde aí eu tenho uma base e uma altura, certo? Então, a base, que é a parte maior, eu tenho essa base de cima e a base de baixo, que tem a mesma representação, ela possui 8 centímetros. E a altura, que também vai possuir o mesmo valor, as duas alturas, a sua altura vai valer aí 5 centímetros. Então, nós temos figura 1, figura 2, para calcular. O lado é 2,5 da figura 1. Então, eu vou calcular. Lembrando que vocês vão calcular a área utilizando a formulazinha, que cada figura tem a sua fórmula para calcular a área. E a 2, nós temos aí a área do retângulo, que é base vezes altura também. Então, além da área do quadrado, vocês vão calcular o perímetro desse quadrado. Além da área do retângulo, vocês vão calcular o perímetro desse retângulo. Então, vamos fazer questão 1, questão 2. E aqui na lateral eu vou botar a figura 3. A figura 3, um triângulo. Então, nós temos a figura 3, uma figura triangular, 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, é o nosso triângulo. Então, a base, representada pelo B minúsculo, 6 centímetros. E a altura, representada por H minúsculo, 3,5 centímetros. Então, nós vamos fazer aí a questão 1, a questão 2 e a questão de número 3. Questão de número 1. Questão de número 1. A questão de número 1, vamos calcular primeiro a área. A área do nosso quadrado vai representar 2,5 vezes 2,5. Ou você pode representar também por 2,5 elevado ao quadrado. É o 2,5 elevado a segundo ou elevado a 2. Então, 2,5 vezes 2,5. A área, nós vamos multiplicar 2,5 vezes 2,5, lembrando que centímetro multiplicado por centímetro vai ficar centímetro ao quadrado. Então, 6,25 centímetro ao quadrado. Centímetro ao quadrado. Então, nós temos aí
25 vezes 25, se eu fosse multiplicar sem a vírgula, essa multiplicação tem que ser feita no caderno de vocês. 25 vezes 25, 625. Como eu tenho dois números após a vírgula, eu tenho que ter duas casas após a vírgula. Então, centímetros, aí vocês colocam o 2 aqui, o expoente 2, que é centímetro ao quadrado. Essa é a área. E o perímetro, nós sabemos que o perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu posso colocar 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5, os quatro lados. Ou posso botar 2,5 vezes 4 para calcular aí o meu perímetro, que vai dar aí o valor de 10,0. Mas aí eu não preciso colocar vírgula zero. Após a vírgula, o zero, ele pode ser desconsiderado. Então, o perímetro vai ser de 10 centímetros. A área, centímetro ao quadrado. O perímetro, 10 centímetros. Esse é o nosso exemplo de número 1. 2. O 2 é um retângulo. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. A base desse retângulo é 8 centímetros, vezes a altura. A altura, representada pela letra H, é 5 centímetros. A área desse retângulo vai ser 8 vezes 5, 40 centímetros quadrados. 40 aí centímetros quadrados. Agora vamos calcular o perímetro, que é a soma dos lados. Se eu tenho uma base que é 8, a outra também vai ser 8, porque ele possui duas bases. Se uma altura é 5, a minha outra altura também vai ser 5. Então, o meu perímetro vai ficar 8 mais 8, 16. 5 mais 5, que é as duas alturas, 10. Eu vou ter 16 das bases e 10 das alturas. 16 mais 10, 26 centímetros. A área, 40 centímetros ao quadrado. A área é ao quadrado. E o perímetro é somente centímetros, porque eu estou somando. Então, a unidade centímetros, ela é repetida. Questão de número 3. O 3 é um triângulo de base 6 e altura 3,5. A área do triângulo, vamos relembrar, é base vezes altura, tudo dividido para 2. A base é 6 vezes a altura, 3,5. E o resultado dividido por 2. Primeiro eu vou multiplicar o 6 vezes o 3,5 e
vocês vão fazer essa multiplicação no caderno de vocês. 3,5 vezes 6. Que vai dar um valor de 21. E eu vou dividir por 2. Então, a minha área vai ser igual a 21 dividido por 2. Que vai dar 10,5 centímetros ao quadrado. Então, 10,5 centímetros ao quadrado. Essa é a área. Perímetro. O perímetro a minha base é 6. Então, eu só vou ter uma base aí no valor de 6. Então, eu possuo duas alturas, 3,5 mais 3,5. O meu perímetro vai ser 6 da minha altura, mais 3,5 mais 3,5. A base foi 6. 3,5 mais 3,5, eu vou ter um valor de 7 centímetros. Uma base 3,5, a outra base 3,5. Então, as duas bases dá um total de 7. Então, o meu perímetro vai ser igual a 6 mais 7. 13 centímetros. Então, eu tenho a área é 10,5 centímetros ao quadrado. E vocês vão acrescentar aí o 2 em cima do centímetros quadrado, onde tem área, tanto na questão 1, quanto na questão 2, quanto na questão 3. E o perímetro continua. O primeiro foi 10 centímetros, o segundo 26 centímetros e o terceiro 13 centímetros. Então, nós já fizemos o quadrado, o retângulo e o triângulo. Agora, nós vamos para as demais figuras. Vamos para a questão 4. Questão de número 4. A questão de número 4 vai ser agora um trapézio. Vamos desenhar um trapézio. Vamos fazer agora o trapézio. Então, eu tenho aí um exemplo de um trapézio, onde eu tenho a base maior, a base menor e as duas alturas. Então, eu vou ter o meu trapézio, onde eu vou ter a base menor, representado por Bzinho, minha base menor, representado por Bzinho, que é a minha base de cima. Base menor, 5 centímetros. A minha base maior, representado pelo B grande, o B maiúsculo, vai ser 10 centímetros. E a minha altura, que apenas é uma, representado por um H maiúsculo, a minha altura vai ser no valor de 6 centímetros. Então, eu tenho aí a base menor, a base maior e a altura.
Então, vocês vão calcular tanto a área, como vão calcular o perímetro também da figura 4. Vamos para a figura 5. A figura de número 5. A figura de número 5 vai ser a figura que nós vamos representar o paralelogramo. Então, vamos para o paralelogramo. Paralelogramo tem as duas bases paralelas e então vamos ver. A base do paralelogramo vai ser a base representada pelo B minúsculo, vai ser o valor de 12 centímetros. E a altura representada por H minúsculo vai ser de 5,5 centímetros. Então, vamos calcular a área da questão 4 e o perímetro também, e a área da questão 5 e o perímetro também. Primeiro, vamos começar com a área do trapézio, que é base maior. Tenho que lembrar que dentro do parênteses tem base maior mais base menor, multiplicando vezes a altura dividido por 2. Primeiro, eu tenho que somar as duas bases, certo? Somar as duas bases. 10 mais 5, 15. Vezes a altura. Quem é a altura? 6 centímetros. Tudo isso para dividir para 2. Então, eu vou multiplicar 15 vezes 6, que vai dar 90. Que eu vou dividir por 2. A forma que você vai multiplicar, vai dividir, você pode simplificar, depois dividir, você vai fazer da forma que você achar mais correto. 90 dividido por 2, 45 centímetros ao quadrado. Não pode esquecer que é centímetros ao quadrado. Agora vamos para calcular o perímetro. Perímetro, eu tenho uma base que é 5, a outra que é 10, e a altura que é 6, mais o outro lado que também é 6. Então, perímetro vai ser igual. Então, eu vou ter 5, 10, 15, 6, 17 com mais 10, 27. Perímetro é em centímetros, certo? Perímetro é em centímetros. A área vocês vão completar aqui, centímetros elevado a 2. Ok? Agora vamos ver o 5. Qual vai ser a área? É igual a base vezes altura, que é igual a área do retângulo. Base vezes altura. Área é igual a base, que é 12, vezes 5,5. A área vai ser igual a 12 vezes 5,5,
que vocês vão fazer aí no mesmo caderno de vocês. Não podem usar calculadora e celular, e essas contas têm que ser apresentadas juntamente na página onde está a atividade no caderno. Então, a área vai dar um valor de 66 centímetros ao quadrado. Área. Agora o perímetro. Perímetro, eu tenho as duas bases, 12 mais 12, 24 centímetros. E tenho as duas alturas, 5,5 mais 5,5, que vai dar um total de 11. Perímetro é igual a 24 mais 11, que vai ser no valor de 35 centímetros. 35 centímetros. Então, nós fizemos a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. E vamos ficar agora para vocês fazerem em casa. O losango e o círculo. Também vai ser para nota. Vamos para o 6. O 6 a gente vai para o losango. O losango, 6. E o 7, o círculo. 7 vai ser o círculo. Então, a gente tem o 6 e o 7 para vocês fazerem em casa para nota. Dia 6/1/2021. Contando para a nota. Vamos para o 6. O D maior representa a diagonal maior, onde eu tenho 7,6 centímetros. E o D minúsculo representa a diagonal menor, onde eu vou representar 5,9 centímetros. Então, esse é o exemplo 6. Agora, vamos para o exemplo 7. O exemplo 7, eu tenho o R, que representa o meu raio dessa circunferência de 6,3 centímetros. O raio dessa circunferência vai representar 6,3 centímetros. E vou utilizar o meu valor de π, sendo no valor aí de 3,14 centímetros. Então, essa vai ser a nossa atividade para casa, valendo nota. Vocês vão calcular
Lembrando que é a área e o perímetro. A área e o perímetro dá 6, que é o losango, e a área e o perímetro do círculo. Então, cuidado que a área do círculo, a fórmula é diferente do perímetro. Vocês vão ter que dar uma pesquisada aí e calcular. E ficamos aí com essa atividade para casa, para a nota. Ótima quarta-feira. Até a próxima aula.